Bom dia. Bom dia. Graça e paz. Gente, sejam bem-vindos. Graças a Deus o frio foi um pouco embora, então já estou mais feliz. Estamos mais dispostos, a aprender da palavra do Senhor. Que seja uma bênção em nome de Jesus. Gente, quarta não, hoje é a quinta, eu escrevi errado ali. Quinta aula e penúltima aula da glória de Deus. Penúltima, já estamos acabando. Só a Aline fez. Foi quem? A Társila? Que pena, né? Que pena. Até estendi uma aula a mais, hoje era para ser a última, ainda vou acrescentar mais uma aula. Na semana que vem nós vamos falar sobre essa glória de Deus manifesta em nós, como nós devolvemos, a glória ao Senhor, a glória do Senhor na igreja. E hoje nós vamos falar sobre a glória de Deus na face de Jesus, tá bom? Bíblias apostas aí, caneta, caderno. Vamos aprender então da palavra do Senhor. E, gente, eu já quero adiantar para vocês o quê? Qual é o objetivo da aula de hoje, então? É nós falarmos sobre a manifestação da glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo, na segunda pessoa da Trindade. E eu já quero me adiantar falando para vocês o seguinte. Nós vamos falar de alguns conceitos aqui teológicos, não aprofundados, mas talvez você já tenha visto isso de uma forma mais aprofundada. Talvez você nunca tenha visto e você tenha uma sensação de um pouquinho de nó na cabeça. Talvez. O que é importante a gente saber? Toda vez que nós falamos da pessoa de Jesus Cristo, nunca é algo simples. Nunca é simplório, nunca é simplista. E eu quero desenvolver isso já na mente de vocês, porque hoje nós temos um evangelho muito simplista. E quando eu falo simplista, não é no sentido de não se usar aprofundamentos teológicos. É que é simplista na maneira como Jesus é representado. Meio que hoje Jesus se resume somente a uma frase esplêndida, muito usada, que é Jesus te... e acabou, né? Então, já quero adiantar a vocês que falar sobre Jesus nunca vai ser algo simplista, tá bom? Sempre vai ser algo esplêndido, magnífico, porque Ele é o Filho de Deus, porque Ele é a segunda pessoa da Trindade. Então, o que é importante a gente já entender de antemão? Há uma objetividade da aula. A objetividade da aula de hoje é falar sobre a glória de Deus na pessoa de Jesus. O que não quer dizer que só tenha isso para falar a respeito de Jesus. Então, nós conseguimos falar sobre vários objetivos do Cristo encarnado, mas eu não vou listar isso hoje, tá bom? Então, há um objetivo da aula que talvez, enquanto eu fale, dependendo do seu aprofundamento, você fale, poxa, mas e tal coisa? E a cruz? E não sei o quê? Não dá. Não dá para a gente falar de tudo isso numa única aula. Então, a aula tem um objetivo. Qual é o objetivo dela? Falar da glória de Deus manifesta no Filho. Como nós reconhecemos essa glória, o que de fato representa Jesus na revelação da glória de Deus. Mas Jesus é uma série, de temas aí sobrepostos sobre ele. Tá bom? Há vários objetivos do Cristo encarnado que nós não vamos adentrar. Tá bom? Mas nunca é algo simples. Então, por si só, alguns conceitos que eu vou trazer aqui, talvez você fale, poxa, deu uma sensação de que eu preciso me aprofundar mais. Que bom, é isso mesmo que eu quero colocar na mente de vocês. Por quê? A EBD, gente, nunca vai ser uma aula de conceitos de 2 mais 2 é 4 e vai embora comer seu frango de domingo. O que eu mais espero de vocês, vamos ver quem consegue me dizer. Qual será o objetivo principal da EBD? O que vocês acham que eu busco quando estou aqui ministrando aula a vocês? Qual é o resultado principal? Despertar, um de cada vez, despertar. Despertar, que vocês queiram se relacionar mais com Deus. Trazer conhecimento. Mostrar o alvo. O que nós... Quer falar? Gerar posicionamento. Quer falar? Aprender e pôr em prática, tudo isso que vocês falaram foi válido, mas sintetizando, o objetivo principal é que vocês sejam despertados no interesse por Deus.
Porque se você só vir buscando um aprendizado, hoje você aprende, amanhã você não se importa em aprender. Dali a pouco você tem um outro conhecimento que você substitui pelo anterior que você teve. Então, que haja um despertamento. Poxa, aquele assunto que a Hannah trouxe me instigou a querer mais. Me despertou a buscar mais de Deus. Então, é isso que a gente busca. Esse é o objetivo principal, esse é o intuito. Independente de quem ensina, mas que vocês sejam despertos para realmente querer aprender. E nunca ter em mente de que já sabe o suficiente. Beleza? Então, vocês lembram que na aula passada nós falamos a respeito, depois da presença, que era a glória. Nós ficamos muito no capítulo 32 e 33 de Êxodo, dando uma maior ênfase no capítulo 33. E aí, eu deixei uma frasezinha lá, propositalmente para a aula de hoje. Eu até citei ela na oração final, mas a gente não adentrou. Vamos ver qual foi essa frase? Abre aí sua Bíblia em Êxodo, capítulo 33. O que eu fiz com o meu negocinho? Estou ficando doida? Ah, tá ali. Vamos ver, então, um pouquinho a introdução do que, de fato, é a revelação da glória de Deus. A gente comentou ali que Moisés pediu para ver a glória de Deus, e Deus manifestou a sua glória de duas formas, revelando a sua bondade e o seu nome. E aí eu não comentei com vocês sobre o verso 19, que diz assim, eu comentei a parte A, não comentei a parte B. O Senhor respondeu, farei passar diante de você toda a minha bondade e anunciarei diante de você o meu nome Javé. Pois terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Esse verso, essa parte B eu não comentei. Só comentei na oração, deixei para hoje, justamente para hoje, para a gente adentrar no tema de hoje. Então, gente, primeiramente, a revelação da glória de Deus, ela é soberana. Baseado nesse contexto, nós já temos que a glória de Deus, a revelação da sua glória, ela é soberana. Em que sentido ela é soberana? Todos. Mas, basicamente, que a manifestação, o revelar da glória de Deus depende do próprio Deus. Aí você vai me dizer assim, Hannah, mas Moisés pediu para ver a glória e o Senhor atendeu. Ainda que nos requisitos de Deus, não no de Moisés, Deus atendeu. Sim, mas Deus atendeu porque Ele quis. A própria declaração de Deus revela isso. Eu vou ter misericórdia com quem eu quiser ter misericórdia. Compaixão com quem eu quiser ter compaixão. Embora isso aqui faça um adendo para Jesus, eu já vou explicar. Mas depende do próprio Deus. As pessoas pelas quais o Senhor manifestou a sua glória individualmente também dependiam do próprio Deus. Então, nenhum ser humano vai dar ordens a Deus dizendo, porque eu estou pedindo, porque eu estou clamando, porque eu estou ordenando, o Senhor vai se revelar. Tudo foi um desejo do Senhor. Todas as formas que Deus estabeleceu de revelar a sua glória, partiu do desejo dele mesmo. De se revelar nas suas escrituras, de se revelar através da sua criação, das suas criaturas, de se revelar de forma individual, trazendo a sua glória para a parte física, em visões. Tudo que ele fez partiu do próprio Deus. Então, ela sempre vai ser soberana. O para quem também mostra a soberania de Deus, porque é Deus quem decide isso. Para quem ele vai revelar? De que maneira ele vai fazer isso? Tá bom? Então, primeiro ponto, são 2 pontos que eu quero que vocês entendam nessa introdução. Primeiro, que a glória do Senhor é revelada de forma soberana. É o Senhor quem sempre vai determinar para quem ele vai fazer isso. E sempre vai partir primeiro dele, esse interesse. Tudo que nós sabemos a respeito da glória ou da pessoa de Deus, nós só sabemos porque Deus quis se revelar. Se isso não partisse de Deus, nós não teríamos como chegar até isso. Ok? Segundo ponto importante é que essa revelação ela é
objetiva. Então, se ela é objetiva, não há espaço para subjetividade. Mas nós vamos ver que ainda hoje, mesmo assim, você vai ver traços de subjetividade que não deveriam existir. A glória de Deus é objetiva em que sentido, Hannah? O que o Senhor quer revelar? Parte de quem? De Deus. Moisés pediu para ver a face. O que Deus respondeu? A minha face você não pode ver. Por quê? Porque tem consequências sobre o seu corpo físico. Porém, a você eu vou fazer passar a minha bondade, a minha misericórdia, o meu nome. Então, o que vai ser revelado? É objetivo. Ela nunca é subjetiva. Sempre parte do Senhor, o que Ele vai revelar. Segundo ponto da objetividade de Deus é o como. Não foi nenhum homem que determinou como seria feito. Em Ezequiel, em Isaías, em todos que nós já vimos lá atrás, esse como foi do Senhor. Não foi direcionado pelo homem. O homem não desenvolveu uma visão. O quando, o tempo, os tempos, né, de manifestação da glória de Deus também foi dado por Deus. Então, essa glória sempre é objetiva. E essa objetividade parte de Deus e não do homem. Isso quer dizer que a glória do Senhor revelada a nós, ela sempre vai ser objetiva, não vai ter espaço para a nossa subjetividade. Não vai ter espaço para uma glória inventada pelo homem. Ok? Não vai ter espaço para uma glória inventada pelo... Ah, eu vejo a glória de Deus assim. Não, você vê assim da onde? As Escrituras te revelou? Entendeu? Porque as Escrituras é uma das revelações máximas que nós temos hoje. Depois de Jesus Cristo, que a gente vai ver aqui. E, por fim, essa objetividade dentro desse contexto, primeiramente, desse contexto, que o Senhor fez a Moisés, é algo que o Senhor fez a nós. Porque o Senhor revelou bondade, nome, e a gente viu na aula passada que a bondade e o nome estavam relacionados a atributos do caráter de Deus, né? O nome diz muito a respeito do Senhor, a sua bondade também. E, por fim, misericórdia e compaixão também revelam atributos do caráter de Deus, da pessoa de Deus. Então, o Senhor decidiu se revelar ao homem, entre outras formas, desta maneira também. Então, por exemplo, um Deus redentor. Até então, o que o homem tinha em mente de um Deus criador, um Deus que criou os céus e a terra, que descansou no 7º dia, etc. e tal. O que o Senhor estava dando a Moisés? Um Deus também redentor, porque aqui ele está fazendo um apontamento para Jesus. Eu vou ter misericórdia com quem eu quiser ter misericórdia, eu vou ter compaixão com quem eu quiser ter compaixão. Qual é a expressão máxima de compaixão e misericórdia de Jesus com a humanidade? Ou de Deus com a humanidade? Já dei até a resposta. Jesus. Ele é a expressão máxima de misericórdia e compaixão com a humanidade. Quando não poderíamos nos salvar, ele propôs, né, a salvação, e isso só veio em forma de misericórdia e compaixão. Então, aqui é uma tipologia, um apontamento para Jesus Cristo, que Moisés está tendo toda essa revelação, mas que também foi dada a nós. Um Deus que se revelou, que quis se revelar à humanidade desta maneira. Tá bom? Então, nunca mais esqueça que a revelação da glória de Deus, ela é soberana e ela é objetiva. Ah, mas e as experiências que o Senhor pode dar? Ainda assim, não vai fugir da soberania nem da objetividade. Não vai fugir, ela não vai transcender. Gente, já se passaram 2000 anos, não tem coisas que vão surgir, que vão se contrapor à Bíblia. Não faz sentido. Ou passar, ou ultrapassar a revelação máxima que o Senhor já deu no seu Filho. O seu Filho é a revelação máxima. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem sempre que voltar para Jesus. Posso passar isso daqui? Tranquilo? E aí, gente, baseado em tudo isso, agora eu quero fazer uma pergunta que talvez você pense, mano, o que essa pergunta tem a ver com a aula de hoje? E você vai descobrir nos próximos capítulos. E aí eu perguntei para vocês, o que é ser cristão? E já coloquei lá embaixo, ser seguidor de Cristo não vale agora. Porque eu sei que quando você puxa a raiz da palavra, considerando que aparece o primeiro
o primeiro nome, o primeiro título utilizado lá em Atos, né? Os seguidores do caminho, os seguidores de Cristo. Mas o que é ser cristão, se alguém te pergunta? Embora hoje também não seja uma aula de apologética, tá? Eu estou programando dar apologética cristã para vocês mais para frente, pelo menos conceitos básicos de defesa da fé. Mas essa pergunta você já vai entender que ela vai se encaixar na nossa aula de hoje. O que é ser cristão, se você fosse responder não utilizando a obviedade de eu sou seguidor de Cristo? E aí? Quem quer falar? Fala, Elza. Agora, de forma objetiva, sem frases longas, ser cristão é tananã. Alguém que está se esforçando todos os dias para se parecer o mínimo com Jesus. Não se intimidem nas respostas, mas eu vou contrapor as respostas de vocês, para ajudar vocês a refletir. Um exemplo, outras religiões têm Jesus como base, não como base, mas como complemento, como correlação, e ela vai dizer para você que elas também se esforçam para se parecer com Jesus. Eu não vou citar nomes. Então, essa resposta não é que ela é errada, mas ela exige uma base ainda estrutural. Próximo, quem mais? Conhecer a palavra, viver a palavra. Alguém consegue buscar a palavra, viver a palavra, excluindo Jesus? Existe por aí isso aí fora? Sim. Então, eu não posso dizer que esse é o fundamento de ser cristão. Até porque o judeu ortodoxo rejeita Jesus, o não messiânico, e ele não vai rejeitar a Torá. E ele vai seguir muito fielmente o querer reproduzir o que a lei e os profetas dizem. Próximo. Eu sei que você está com uma sensação de que não tem resposta. Você está fechando a gente. Fala, Vivi. Morrer para o mundo e nascer para Cristo. Vamos ver. O que mais? Redenção das pessoas. Mais alguém? Tem uma que a gente faz tanto, só que a gente não está falando. Hã? Você ia falar, Flavinho? Não? Ah. Ser parecido com Cristo? Aceitar o sacrifício e fazer ter valia. Você está no caminho, mas é como se já fosse o resultado. Você já avançou, mas o raciocínio está dentro. Tem uma que a gente faz muito, só que na hora dessa pergunta você não pensa. É a forma como você oferece Jesus para as pessoas. Aceitá-lo? Aceitá-lo o quê? O que nele? O sacrifício é o resultado. Hã? Oi? Evangelizar? Não. Parece complicado. Vocês vão ver no próximo slide que a resposta é muito óbvia. Reconhecer, mas reconhecer o quê? Que Ele é Deus, que é uma pessoa da Trindade, está indo no caminho. Que Ele veio para nos salvar. Hã? Aceitar o Evangelho. Bom, chega da agonia, vai. Chega da agonia. Compreender, reconhecer a glória de Deus Pai no Deus Filho. É o título da aula. Eu brinquei com vocês. Porque criou na cabeça de vocês uma ideia de que, não, peraí, tem alguma coisa a mais. Gente, sabe o que é ser cristão? É reconhecer, ou compreender, a glória de Deus, a glória que eu projeto no Pai, a glória que eu reconheço no Pai, eu reconheço no Deus Filho. Porque vai haver uma rejeição da humanidade no Filho desta forma. Por exemplo, você fala para mim assim, Hannah, como alguns de vocês falaram, ser cristão é reconhecer que Jesus morreu numa cruz, mas a história da humanidade dividida já diz isso.
É um fato inegável. Você não vai usar fatos. Nós não estamos falando de fatos, porque a história por si só já usa fatos. E nem por isso ela reconhece Jesus como filho glorificado, como filho que revela a glória de Deus. Na escola, ninguém vai negar isso. Ele vai negar talvez a divindade. Mas não vai negar para você a história, porque a humanidade foi dividida em antes e depois de Cristo. Os fatos não vão negar que Jesus veio. Os fatos não vão negar que um homem morreu no madeiro. Ele pode negar a iluminação disso, a revelação espiritual disso. Você pode dizer que ser cristão é ter uma vida transformada, mas eu preciso te lembrar que outras religiões também, entre aspas, transformam vidas. Pelo menos no quesito social. Transformam. Vocês entendem? É que o ser cristão, a definição, ela tem que transcender o que qualquer outra religião diz a respeito de si e que, aliás, também usa Jesus como base. Muitas. Mas que vão negar isso aqui, ó. Que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, que Ele é Filho de Deus e que nele a glória de Deus é revelada. Por quê? Eu posso aceitar a glória de Deus, eu posso reconhecer Deus até um certo ponto e não reconhecer o Filho. E aí eu já quero deixar algumas perguntas para vocês aqui de reflexão, que nós vamos respondendo ao decorrer da aula, mas eu já quero que você continue pensando. Mais pergunta, Hannah, sim. Porque a gente tem que refletir. E onde foi que eu anotei isso, meu pai? Agora eu perdi o negócio. Mas eu acho que eu lembro de cabeça. Vamos lá. Reconhecer a glória de Deus é um caminho automático para reconhecer a glória do Filho? Não precisa me responder, eu quero que você vá pensando nisso. É automático, gente? Reconhecer a glória de Deus automaticamente me faz reconhecer a glória de Jesus? É uma pergunta que a gente vai respondendo ao decorrer da aula. Por exemplo, reconhecer a glória de Deus. Automaticamente eu já reconheço a glória do Filho? O inverso também se aplica? Reconhecer a glória do Filho me leva a automaticamente reconhecer a glória do Pai? Vai pensando. Vai refletindo. Existe um mecanismo automático de reconhecimento da glória que, se eu reconheço a glória de Deus, automaticamente eu reconheço a glória do Filho. Se eu reconheço a do Filho, automaticamente eu reconheço a do Pai. Existe um sistema automático disso? Existe um caminho? Ou não, um é possível, mas o outro não é possível? Segunda pergunta. O reconhecimento da glória de Deus no Filho é obrigatório para a salvação? É obrigatório também para você conhecer a plenitude da glória de Deus? Ou seja, se eu não passar pelo Filho, eu não tenho o reconhecimento da plenitude, da exatidão, daquilo que o Senhor quis se revelar dele mesmo? É obrigatório? Ou há outras formas de eu reconhecer a glória de Deus sem passar pelo Filho? São perguntas que eu quero que vocês vão pensando, que talvez a resposta já seja muito óbvia, mas que a gente vai construir ela com a Bíblia. Tá? Então, primeira coisa é se é automático, se um leva ao outro, e se há uma obrigatoriedade de passar pelo Filho para poder compreender a glória do Pai. Tá bom? Então, qual é o objetivo principal? Qual é o conceito principal aqui dos sermos cristãos? Não estou dizendo que tudo que vocês responderam é errado, mas eu quero levar vocês a um conceito mais aprofundado de entender Jesus Cristo da forma que Deus o quis revelar. Tá? E uma dessas formas que não tem como escapar é reconhecer a glória de Deus Pai no Deus Filho. Então, tem muita gente por aí querendo reconhecer a imagem, a essência, a glória de Deus, mas negando a glória,
a essência do Filho, negando ele como segunda pessoa da Trindade. E tudo isso, gente, fez parte, inclusive, da história da igreja, de tentar combater tudo isso, que foi tentando excluir Jesus Cristo. Assim como também, na história da igreja, tivemos problemas com o reconhecimento do próprio Espírito Santo, que muitos não conseguiram reconhecer da forma correta. Tá bom? Então, ser cristão é muito mais que a gente só definir como seguidor de Cristo. É muito mais que apresentar soluções para causas sociais. Lembrem-se, outras religiões estão buscando isso também, com ou sem Jesus. É muito mais que autoconhecimento. Em nenhum momento o Senhor prometeu autoconhecimento, pelo contrário, Ele quis mais é que nós conhecêssemos a Ele. É muito mais que solução, é muito mais que uma série de coisas que nós mesmos pregamos. E aí é que vai o grande X da questão, né? Se Jesus vai além disso, por que nós oferecemos Jesus como menos que isso? Porque se Jesus vai além disso, nós oferecemos Jesus como menos do que isso. Vai ter sempre uma porta de entrada. Nós vamos aproveitar todas as oportunidades, como Paulo diz. Aproveitem todas as oportunidades de evangelizar. Mas você não vai sintetizar Jesus a só aquilo. Você vai sempre revelar o que de fato Ele é. E o que Ele é? O Filho de Deus, glorificado. Ele é a expressão máxima da glória de Deus. Ele é a revelação da pessoa de Deus. Ele é a imagem de Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Que, aí a gente expande e vem para os resultados. Que morreu numa cruz para que eu pudesse ser. E aí vai. Entendeu? É que a gente já pega às vezes o resultado e sai do início. Beleza? Tá tudo bem até aí? Eu falei que a aula ia caminhar um pouco nesse processo, parece meio teológico, mas que a gente precisa. Tudo bem? Vamos para o próximo, então. E aí, gente, vem a declaração da revelação. Jesus é a revelação de Deus, e essa revelação, em muitos momentos, fez declarações confirmando que ela era a revelação de Deus. Tá? E aí, eu acredito que a principal declaração de Jesus é essa frase, que a gente sempre decora: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Há muitas formas de nós explanarmos isso, mas eu coloquei aqui de uma forma que nós conseguíssemos objetivar essa revelação da glória, tá? Nesse sentido. Então, quando Jesus diz, por exemplo, eu sou o caminho, nós podemos entender que Ele está dizendo que Ele é o único acesso a Deus. Não há outra forma de chegar novamente a Deus. Não há outro caminho, não há outro processo de se achegar a Deus. Ele é o único caminho. Então, isso meio que já responde um pouco a nossa primeira pergunta, que se eu não passar pelo Filho, eu não chego corretamente ao Pai. Ele é o único acesso. Daí a importância, de novo, de reconhecer Ele como manifestação da glória de Deus. Ele é o único acesso. Ele é o sentido real da palavra religião, religare. Ser religado de novo ao Pai. Ele é o único acesso. A verdade, nós podemos entender aqui como única resposta. E eu fiz questão de colocar tudo único, para não abrir espaço para outras coisas, porque Jesus é suficiente em si mesmo. Não há necessidade de ser complementado. O que Deus fez em Jesus, não há necessidade de complementação. Jesus é o ápice, Ele é fundamento. Então, a verdade quer dizer que Ele é a única resposta para todo questionamento. Ele é a verdade também no sentido de ser o verbo vivo, que se fez carne. Então, toda a Escritura é revelada na pessoa de Jesus. Por isso que ela aponta para Jesus. E ela é a única resposta. Ele é a única resposta para todo questionamento. Para toda a história da humanidade, eu preciso olhar para Jesus. E Ele é a vida no sentido de ser a única origem, o único fim. Por isso que em muitas declarações Ele diz: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o início e o fim. Todas as coisas foram feitas por Ele, através dEle, por meio dEle. Então, tudo se resume a Jesus. Então, veja como isso é muito sério,
porque uma vez eu ouvi essa expressão, né? Todos enxergam Jesus da mesma maneira. Todas as religiões enxergam Jesus da mesma maneira. Isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. Eu posso enxergá-lo de muitas formas que não necessariamente evidenciem isso. Que ele é o único caminho, que ele é o único acesso, a única resposta, a origem e o fim está nele. Não. É muito diferente de você considerar Jesus, alguns pontos de Jesus, que o que ele falou é interessante, mas não que ele é a expressão máxima da revelação de Deus. Porque ao considerar Jesus como a expressão máxima da revelação de Deus, automaticamente já me leva a guardar, a praticar tudo o que ele diz. Não é assim que funciona com a humanidade. Então, não estamos enxergando ele como expressão máxima de tudo isso, tá? Então, eu coloquei esse caminho aqui porque fica uma forma fácil de você lembrar. Então, quando ele diz que ele é o caminho, ele é o único acesso. Não há outra forma de chegar na revelação de Deus sem passar pelo Filho, na revelação exata, completa, não. Embora o Senhor foi, ao longo da humanidade, se revelando de várias formas, até que ele manda Jesus para traçar esse caminho de volta. A verdade, única resposta, e a vida, o início e o fim de tudo. Para todo questionamento, para tudo que nós podemos pensar a respeito de Deus. Beleza aqui? Agora, gente, como que esta glória se manifestou? Como é que Deus planejou a manifestação desta glória? Primeira coisa, vamos lá para João, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, no verso 14. A parte A. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. O que aconteceu aqui? Como que Deus manifestou essa glória na pessoa de Jesus Cristo? Qual foi o processo principal? Jesus Cristo encarnou-se. E eu sei que a palavra encarnar não aparece aqui na Bíblia, tá? Ela não é um termo explícito aqui na Bíblia, mas a gente chega nesse conceito devido à explicação do que a gente tem aqui no texto. Por quê? Nós cristãos não temos uma familiarização positiva com a palavra encarnar. Beleza? Reconhecemos isso? Não temos essa familiarização. Por quê? Quando você pensa em encarnar, você já pensa em outras religiões, boa parte delas orientais, que vão usar o termo encarnação, mas mais a sua derivação, que é reencarnação. Só que o sentido, gente, é completamente diferente. Tá bom? Por exemplo, o sentido de reencarnação nas outras religiões, basicamente vai se fundamentar no sentido de que, uma vez que a matéria física, biológica, morre, a matéria não física, e eles chamam de matéria não física porque nem todas vão chamar de espírito, a matéria não física vai passar por um processo de transcendência, amadurecimento e outras coisas, até que ela encontre de novo uma outra matéria semelhante, humana ou não, até que ela habite numa outra matéria não semelhante. O que é totalmente diferente do sentido que a gente está vendo aqui. O que é o encarnar no sentido bíblico diz respeito a Cristo? União do divino com o humano. Encarnar é união do divino com o humano em Jesus Cristo. E isso por si só é uma coisa complicada, gente, de entender? É uma coisa um pouquinho complicada, tá? Porque na nossa mente humana limitada, nós temos muita dificuldade de entender como Jesus é 100% humano e 100% Deus. É difícil mesmo da gente entender isso. Tanto que, ao longo da história da igreja, houveram muitas heresias a respeito disso, porque tiveram dificuldade de compreender essa encarnação. Tá? Então,
quando eu digo que o divino se uniu com o humano, nós não estamos falando de uma mistura de naturezas que deu origem a um novo Deus. Nós estamos dizendo que há características, que as características necessárias para caracterizar Jesus como humano estão nele. Tudo que Jesus precisa ter para ser considerado humano está nele. Tudo que Jesus precisa ter de atributos necessários para ser reconhecido como Deus também está nele. É algo indivisível, não dá para você separar isso em Jesus, separar o humano do divino, da sua divindade, da sua deidade. Não dá para você fazer separação, dizer aonde começa o humano, aonde termina o humano, aonde começa o divino, aonde começa o divino. É algo que estava na essência de Jesus o tempo inteiro. Quando Jesus sentiu fome, você não pode dizer que quando ele sentiu fome, ele deixou de ser Deus porque ele sentiu fome. Isso por si só não é uma coisa difícil da gente trabalhar na nossa cabeça? Então, ao longo da história da igreja, por exemplo, houveram heresias que recusaram que Jesus, poucas, recusaram que Jesus foi realmente humano. A igreja teve um problema com isso, teve que combater. Outras tiveram muito mais dificuldade, desenvolveram heresias de que Jesus não era, por si só, Deus. Que ele não representaria uma segunda pessoa da Trindade. Outras disseram que ele até era Deus, mas não tinha como ser, não tinha semelhança com Deus Pai. Então, houveram muitas confusões nesse sentido de entender essa união do divino com o humano. Mas o que a gente precisa guardar? Nós precisamos guardar. Que nesse sentido aqui, o que o Senhor quis fazer, como Ele revelou a sua glória à humanidade, é fazendo com que o seu Filho assumisse uma forma humana. Havia uma necessidade de assumir a forma humana voltada para a obra de regeneração. Ele tinha que ser homem para poder passar pela morte, para cumprir o seu propósito de cruz, porque existem vários objetivos do Cristo encarnado. Destruir as obras do diabo, completar a obra da salvação, de regeneração, mas entre outras, as que nós estamos falando hoje, é revelar a glória de Deus. Então, a glória de Deus foi revelada de uma forma onde o Cristo pré-encarnado, é até estranho, né? Você escuta e fala, nossa, é meio estranho esse termo, mas o Cristo pré-encarnado, o Cristo antes da encarnação, o Jesus, né? O Filho de Deus morando na habitação celestial, assumiu forma humana e habitou entre nós. Então, qual foi a forma que o Senhor decidiu manifestar essa glória? Fazendo com que Jesus assumisse a forma humana. E no mesmo verso diz que ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Dependendo da sua tradução, vai aparecer a glória a glória do unigênito ou a glória de Deus. Alguém tem uma tradução diferente aí que não fala do Filho único do Pai? Todo mundo está assim? Algumas traduções vão trazer diferente, tá? Então, o que João está falando aqui? Nós testificamos Jesus Cristo, a glória de Deus manifesta em Jesus foi testificada pelos próprios apóstolos. E o que eles viram? Eles viram graça. Ele crescia em graça e conhecimento, ele era experimentado na graça. Tudo que Jesus fazia trazia o sentimento de ser algo maravilhoso. Nós vimos essa graça se manifestar nele. Nós vimos que tinha o favor de Deus em Jesus. Não tinha como negar que, de fato, ele era o Filho de Deus, porque tudo que ele fazia demonstrava o favor de Deus nele. Também demonstrava nele verdade. Não tem como a gente negar. Por isso que João já começa com essa defesa. Ele é o verbo vivo que se fez carne. Toda a Escritura se cumpre nele. A gente vê a verdade do próprio Deus manifesta em Jesus. E, por fim, a glória. Não tem como a gente dizer que Jesus não é a representação máxima da glória de Deus, porque nós, os apóstolos, testificamos disso de várias maneiras. Não só no que ele fazia, nas experiências que ele dava, no que ele falava, em tudo que ele era. Fora que João foi um dos 3 que teve uma experiência em particular com Jesus lá no Monte da Transfiguração.
Então, ele ainda teve uma experiência a mais para testificar sobre isso. E aí, aqui, na hora que ele testifica dos atributos de Jesus, automaticamente ele já está fazendo uma menção a quem? Ao próprio Deus. Ele não está dizendo que isso era só de Jesus, que isso era algo dado por Deus, algo manifestado por Deus. Então, não tinha como negar a essência de Jesus nesse ponto, tá? Agora, oi. Uhum. Calcedônia, né? O concílio de Calcedônia. A fluir um pouco mais. Uhum. Sim. Exatamente. O que o Júnior está falando é, que eu já falei para vocês, que ao longo da história tiveram problemas com isso, com esse entendimento, surgiram heresias, né? Inclusive essas heresias até aparecem lá no Apocalipse, Jesus repreendendo. E aí isso deu uma melhorada, isso não foi eliminado, gente, mas deu uma melhorada quando vieram alguns concílios, e em um desses concílios veio o conceito de trindade, onde tentou-se, né, definir, estabelecia o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas fazia uma bagunça muito grande com isso, tá? Então, no reconhecimento dos atributos de Jesus, nós automaticamente voltamos o pensamento para Deus. Então, olha a importância da gente entender Jesus Cristo como Ele é, porque, além da revelação de si mesmo, Ele aponta uma revelação para Deus. Então, a gente precisa começar a abrir a nossa mente de um Jesus, como eu falei, simplista no início da aula. Um Jesus que, a impressão que dá, às vezes, é que Jesus foi dado à humanidade para resolver os problemas da humanidade. Jesus foi dado à humanidade como expressão máxima da revelação da glória de Deus. Isso é muito mais sério, é muito mais abrangente, tá bom? E aí, em Filipenses, ainda baseado nesse contexto que a gente está falando e que o Júnior mencionou, em Filipenses capítulo 2, abram aí. Veio um termo também que bagunçou um pouquinho, que foi entender esse esvaziamento de Jesus, que muita gente fez confusão também. Filipenses capítulo 2, verso 6. Então, embora sendo Deus, embora quem? Ele está falando, discorrendo um pouquinho antes a respeito de Jesus. E ele fala para nós termos a mesma atitude de Jesus, está querendo trazer um exemplo de humilhação. Ele fala assim, embora Jesus sendo Deus, não considerou ser igual a Deus como algo em que ele devesse se apegar. Então, aqui ele já tem o reconhecimento de Jesus como parte da Trindade, reconhecendo a divindade de Jesus. Ele não deixa margem, Paulo aqui não deixa margem para dizer que não tinha divindade em Jesus, que ele não era Deus. Embora sendo Deus, Jesus não se apegou a isso. Não considerou isso como algo em que ele pudesse se apegar. Porém, em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Durante muito tempo também as pessoas interpretaram esse esvaziar-se aqui de forma equivocada, como se Jesus tivesse se esvaziado da sua glória.
E o texto não está dizendo que Jesus se esvaziou da sua glória. O texto está dizendo que Jesus, através de Deus, permitiu que fosse adicionado a humanidade a ele. Só que mesmo adicionando a humanidade a ele, não houve a subtração da divindade, que é uma matemática difícil para a gente. Então, o que o texto está dizendo? Que ele se esvaziou, ele permitiu assumir uma forma humilhante, porque, querendo ou não, Deus se tornou homem, era algo humilhante. E aí ele aprendeu a obediência, ele passou pela morte de cruz, um Deus morreu. Não fazia sentido um Deus morrer. Então, é nesse sentido que Paulo está explicando ao povo de Filipos. Esse Jesus, ele era Deus, mas ele não se esvaziou da glória dele. Muito pelo contrário, a glória dele ainda estava nele, assumindo a forma humana. Esse esvaziar-se está ligado à humilhação que ele sofreu de se tornar homem, para que pudesse habitar entre nós, para que pudesse cumprir a obra da justificação. Então, em nenhum momento, Jesus se esvaziou da sua glória, se esvaziou da sua divindade. Ele apenas adicionou a humanidade sem subtrair a sua divindade. Então, foi essa forma que o Senhor utilizou, que Deus utilizou para manifestar Jesus Cristo, para manifestar a sua glória através de Jesus Cristo, mandando um Jesus Cristo homem. Tá bom? O que nós estamos vendo nesse slide, gente? Gente, como a glória de Deus foi manifesta. Então, como é que eu defino a glória de Deus sendo manifesta na pessoa de Jesus? Deus enviando Jesus à terra para assumir a forma humana, habitar entre nós, cumprir a sua obediência, até passar por todo o processo de morte de cruz. Ok? Deus decidiu manifestar a sua glória através de Jesus, por forma da encarnação. Tudo bem? É isso que a gente viu aqui agora, só que eu expliquei um pouquinho esses pormenores para vocês, para a gente entender um pouquinho de encarnação, entender um pouquinho dos atributos que os próprios apóstolos testificavam em Jesus, e entender um pouquinho do que foi esse esvaziamento. Porque senão a gente começa a voltar para esses erros que aconteceram com a igreja lá atrás. De não enxergar mais Jesus como de fato ele era. Tudo bem? Essa parte tudo bem? A revelação da revelação. Calma, não pire. O que eu coloquei aqui, gente? Deixa eu só ver uma coisa. Tá. Deixa eu chegar aqui. O que acontece aqui? Eu acho que eu coloquei esse slide primeiro, mas eu vou falar primeiro do outro. Eu vou falar desse, depois eu volto no outro, para fazer mais sentido. O que a gente tem em Jesus, então? Primeiro, vamos ver João, capítulo 14. Mais a respeito dessa glória. João, capítulo 14, do verso 8 a 10. Em Jesus, toda necessidade humana, contemplativa da face de Deus, é suprida. O que isso significa, Hannah? Toda necessidade que nós temos, que poderíamos ter, que lá atrás os apóstolos tiveram, que as pessoas que antecederam a vinda de Jesus tiveram, como o próprio Moisés teve. Eu quero ver a tua face, mostra-me a tua glória. Toda essa necessidade de contemplar a face de Deus, ela é suprida na pessoa de Jesus Cristo. Embora nós ainda vamos passar pela glorificação, sim, nós vamos ver a Deus, né, na glória, mas essa necessidade humana que nós temos, ou que poderíamos ter de ver a Deus, ela é suprida em Jesus, porque Jesus revela a imagem do Pai. E isso está em João 14, a partir do verso 8, quando Filipe começa a questionar que ele quer ver a glória de Deus. Filipe disse: Senhor, mostre-nos o Pai. Vocês estão comigo aí? João 14, verso 8. Filipe disse: Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Filipe está falando: Senhor, já que o Senhor é o Filho,
mostra para a gente o Pai e a gente vai ficar satisfeito. O que a gente quer? A gente só quer ver a glória dele. A gente só quer ver a face dele. E aí Jesus responde o que para ele? Jesus respondeu: Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Olha o problema aqui, já até de testificação, porque até João chegar naquilo que ele disse, houve um processo entre os apóstolos, certo? Se não tivesse ocorrido esse processo, o próprio Jesus não teria virado para Pedro no momento e falado: Pedro, e para você, quem eu sou? Houve um processo de iluminação na mente dos apóstolos também. E aí Jesus fala: eu estou com você o tempo inteiro e você ainda não sabe quem eu sou, o que de fato eu represento. Quem me vê, vê o Pai. Então, por que pede para eu te mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Então, Jesus está dizendo para Filipe aqui nesse momento, toda a sua necessidade de contemplar Deus, ela pode ser suprida se você me enxergar como de fato eu sou. Se você reconhecer que Deus está em mim, que as palavras dele estão em mim, que tudo que eu faço por intermédio dele, que eu sou o filho dele enviado, essa sua necessidade de contemplar o Pai vai estar voltada em mim, vai estar fixada em mim, vai ser suprida em mim. Só que isso só vai acontecer se você olhar para mim e me enxergar como realmente eu sou. Agora, se vocês me enxergarem como qualquer outra coisa que não seja o Filho de Deus, um profeta, um socialista que vai mudar questões sociais, que alguns esperavam isso de Jesus, uma certa rebelião que mudasse o sistema romano. Jesus não era esse cara. Jesus era o Filho de Deus, a representação máxima da glória de Deus. Filipe, olha para mim desse jeito que você vai ver o Pai. Então, toda a nossa necessidade de contemplar o Pai, ela é suprida no Filho. Por isso a importância de aprender sobre o Filho, de entender o que o Filho é, porque aí eu vou ter essa necessidade que a gente tem de contemplar Deus no Filho. A imagem de Deus, ela é revelada no Filho. A essência de Deus revelada no Filho. Outro ponto importante em Jesus. Aqui eu listei 3 coisas que nós temos em Jesus. Então, a primeira delas é essa necessidade de ver o Pai suprida em Jesus. A segunda é: a glória de Deus é irradiada e expressada de forma exata em Jesus. Isso está em Hebreus. Abram comigo aí, Hebreus, capítulo 1, do verso 1 ao 3. O Filho irradia a glória de Deus. Algo só pode ser irradiado se estiver nele. Jesus só consegue irradiar a glória de Deus porque ele é a própria manifestação da glória de Deus. Por isso ele irradia. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é. Hannah, onde eu posso descobrir a forma exata de Deus? Aonde? Em Jesus. Por mais que você leia lá a expressão Deus é Espírito e Ele é, mas aonde eu consigo ter a expressão exata de Deus? A essência de Deus, o que Deus representa, o que Deus diz à humanidade, o que Deus revelou na humanidade? Em Jesus, a expressão exata. Jesus é a expressão exata da glória de Deus. Vira até uma resposta para você. Se você se perguntar, ou se alguém perguntar o que Jesus é, você vai para você: Jesus é a expressão exata da glória de Deus. Não é linda essa resposta? Fala a verdade. Mas a gente prefere responder: Jesus é a solução dos seus problemas. Fala, Júlio. Um princípio do quê? Desculpa, eu não ouvi. Ah, de orientação. Compreender, que é o que Deus sempre quis, ser compreendido, né? Ser encontrado.
Isso. E não está compreendendo. Porque, de novo, entrou a subjetividade. A glória de Deus sempre vai ser objetiva, principalmente na pessoa de Jesus também. Ela sempre vai ser objetiva, sem subjetividade. Então, o que Jesus é, gente? A expressão máxima, a forma exata da glória de Deus. É isso que Jesus é. E não é pouco, não é muita coisa. É que a gente acaba reduzindo Jesus a pormenores, tá? E aí vocês vão entender isso melhor no próximo slide que eu vou falar daqui a pouco. E, com sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Então, olha só, dividindo a frase em duas. Jesus é a expressão da forma exata do que Deus é. E, com sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Vai validar o que João diz. Vai validar o que Paulo diz aos romanos. Que é por meio dele, através dele, que todas as coisas são criadas. É para ele que todas as coisas são criadas. Tudo que existe só existe por causa dele. Então, não tem como tirar Jesus disso. Não tem como remover Jesus da revelação de Deus. Tá bom? O que mais que nós temos, gente? Em Jesus, nós somos protegidos da ira de Deus, pois ela foi desviada em Jesus, que representa a rocha eterna. Lembra que eu falei que muita coisa ali com Moisés era um simbolismo, uma tipologia? Inclusive, eu falei sobre o princípio da glória de encobrir e revelar, né? E aí, quando Deus fala para Moisés, fica aqui na fenda da rocha, vou te cobrir por um momento, depois vou te proteger com a minha mão, depois vou tirar a minha mão, você vai ver as minhas costas. Tudo isso, gente, aponta para Jesus. Jesus, na verdade, o que ele fez? Ele nos protegeu, resumidamente, né? Que não dá tempo da gente ficar falando só disso. Nos protegeu da ira de Deus. Essa ira do Senhor foi desviada e aplicada em Jesus, né? Para que tivéssemos o perdão dos pecados, alguém teve que pagar o preço. Ele pagou o preço, então essa ira foi desviada. Então, nele nós temos a justificação. Então, uma vez essa ira desviada nele, ele acabou vindo como representação da rocha eterna. A rocha que cobriu Moisés ali de um jeito, na manifestação da glória de Deus, hoje nós temos essa rocha eterna nos protegendo da ira de Deus. Porque nós temos uma ideia de que quando Deus manifesta um atributo, ele está anulando o outro. E é uma coisa difícil da gente entender também. Quando Deus manifesta amor, ele não está deixando de ser justo. Quando Deus manifesta amor, ele não está abrindo mão da sua ira. Ele está trabalhando e executando todos os seus atributos ao mesmo tempo. A gente tem a ideia assim, porque Deus me salvou, quer dizer que ele deixou de se irar com a humanidade. Não foi isso que aconteceu. A ira estava lá, é que a ira foi desviada para Jesus, que morreu no nosso lugar. Então, essa rocha, Jesus, representando a rocha eterna, nos protegeu da ira de Deus. Em nenhum momento essa ira foi anulada. Então, em Jesus, nós temos a proteção da ira de Deus também. Então, em Jesus, a gente consegue linkar pelo menos essas três coisas. Tem muito mais coisas, mas a gente consegue definir essas três porque elas vão se relacionar diretamente com a glória. As demais vão se relacionar mais com a justificação, com a santificação, entre outras coisas, da obra de Jesus, da razão dele ter sido encarnado. Mas aqui a gente tem essas três questões importantes a respeito da glória. Tá bom? Beleza? Então, vamos para o outro aqui. Agora sim, a revelação da revelação. Que frase maluca é essa, Hannah? Ainda coloquei, calma, não pire. Que foi algumas perguntas que eu perguntei para vocês. O que acontece? Jesus não é a revelação exata do que Deus é? Sim ou não? Ele é uma revelação que faz menção à própria revelação de quem Deus é. Mas Jesus não vem só com esse intuito, né?
ele não faz só uma revelação do Pai. Automaticamente há uma revelação da própria pessoa de Jesus. Porque se Jesus revelasse só o Pai, ele não seria considerado como segunda pessoa da Trindade. É como se ele viesse só com o intuito de revelar Deus e ele não tivesse mais nada a respeito de si. Mas não, ele é a segunda pessoa da Trindade. Nele nós temos a revelação da obra de justificação de Deus, de um Deus redentor que é manifesto em Jesus. Então, é como se Jesus fosse uma revelação de si mesmo, apontando uma revelação para Deus. A revelação da própria revelação. É uma construção. E aí já dá para a gente responder um pouco daquela pergunta, que é o seguinte. Eu perguntei se, reconhecendo a glória de Deus, automaticamente eu reconheço a glória do Filho? Lembra que eu falei? E aí, automático? Essa primeira. Dá para acontecer? Da forma exata. Lembrando que Jesus é a representação exata da glória de Deus. Não, há um caminho, gente. E o próprio Jesus declarou qual era o caminho na declaração a respeito de si. Eu sou o caminho. Então, o caminho para reconhecimento da glória de Deus tem que passar pelo Filho. Por isso a revelação da revelação. Primeiro eu tenho a revelação de quem é o Filho. E na revelação de quem é o Filho, a minha revelação a respeito de Deus, ela fica completa. Naquilo que Deus se dispôs a revelar. Agora, se eu nego a revelação do Filho, isso vai implicar automaticamente na revelação do Pai. Então, não tem espaço para subjetividade, não tem espaço para outras religiões dizerem que dá para ter acesso a Deus sem Pai, sem passar pelo Pai, sem passar pelo Filho. Não tem espaço para nada disso. Nós vamos ter que reconhecer essa revelação, tá? E aqui eu vou explicar um pouquinho para vocês, tentar entender um pouquinho de como funciona causa versus correlação nesse sentido da revelação. E aí uma pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte. Primeiro, a humanidade toda reconhece a glória de Deus? Sim ou não? Essa é a primeira pergunta que a gente tem e é uma pergunta que a resposta é muito óbvia. Não. E aí, a partir disso, a gente vai para outras perguntas e vamos tentar chegar nas respostas. Por que todos não reconhecem? A glória, aqui, gente, o que todos não reconhecem é a glória do Deus Filho como manifestação do Deus Pai. Por que todos não reconhecem Jesus Filho como o Deus Pai? Por que todos não compreendem essa revelação que Deus deu no Filho? O que eles não compreendem? E por que nós reconhecemos? Então, aqui eu vou trabalhar nesse trecho de 2 Coríntios 4, uma ideia de causa versus correlação, que às vezes nós embaralhamos e que há também alguns sentidos teológicos, embora eu não vou adentrar com vocês. E é muito perigoso quando nós respondemos essas perguntas apenas como causa e não como correlação. Porque, por exemplo, a causa ela tem uma tendência a excluir qualquer outro fator que possa estar associado. Quando nós usamos frases como do tipo, Cicrano não reconhece Jesus porque nunca vai reconhecer. É uma causa que acaba excluindo qualquer outro fator, né? Porque Deus não o ama, por exemplo, porque Deus não o quis. É uma causa perigosa que ela acaba excluindo algumas outras correlações, que inclusive são até fundamentos teológicos. Tá? Existem 2 fundamentos teológicos muito fortes, onde um vai defender uma teologia da eleição, da predestinação. Deus escolheu alguns, foi atrás desses alguns, morreu por eles, não vai perdê-los, e eles são eleitos e predestinados à justificação. Uma outra linha, basicamente resumindo aqui, vai dizer que o Senhor elegeu sim, mas que há um mecanismo de resposta do ser humano. Então, uma está usando uma causa, excluindo qualquer fatores correlacionados, e a outra vai
focar em fatores correlacionados sem usar uma causa predominante. Não reconhece por causa disso, por causa desse único ponto e acabou. Então, o que eu vou trabalhar com vocês hoje? No sentido de correlação. Existe um fator aqui manifestado por Paulo muito forte, muito atuante no mundo espiritual, que vai implicar no não reconhecimento dessas pessoas da glória do Filho. Mas eu não vou trabalhar isso com vocês como causa. Porque senão a gente vai sempre parar no que a gente costuma viver, que é tudo é culpa do capiroto. Tudo é a culpa de Satanás. Foi Satanás que fez assim. E aí, gente, a gente entra muito nessa coisa da causa excluindo as correlações. E se tudo é culpa do capeta, nada mais pode ser feito. Porque, afinal de contas, ele fez assim, ele determinou assim. Ou tudo isso é causa de Deus, Deus quis assim, uma vez feito, feito está, e nada pode ser feito para mudar. Então, eu vou trabalhar a linha com vocês de correlação e não de causa. Porque a causa, ela acaba excluindo alguns pontos da correlação. Ela é perigosa, é importante estudar depois, mais para frente, eu vou trazer isso para vocês, essas duas linhas teológicas. Mas aqui, nesse momento de manifestação, de reconhecimento da manifestação da glória de Deus no Filho, eu vou trabalhar com correlação. E a correlação que aparece aí em 2 Coríntios 4, abra aí comigo, é uma muito importante, que não pode ser negligenciada, mas que eu quero que vocês entendam que essa ação, esse acontecimento no mundo espiritual, eu não quero que ele seja negligenciado, mas também nós não podemos hipervalorizar, no sentido de colocar a culpa toda nisso e excluir todos os outros fatores correlacionados. Ok? Então, o que Paulo está falando aqui? Ele começa ali no 3, ele está discursando, né? Aqui é o capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4. O capítulo 3 eu vou falar mais na próxima aula. Ele começa a falar a respeito de algumas pessoas não reconhecerem essa glória do Filho. Por que elas não reconhecem? E ele vai dizer o fator atuante no mundo espiritual que dificulta isso, que nós vamos entender como correlação e não como causa predominante. Ele diz assim no 3, se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. Esse véu já foi eliminado. Se alguns ainda não conseguem enxergar a manifestação desta glória, é para aqueles que estão perecendo. E aí aqui ele vai explicar o que está acontecendo, porque esse véu ainda está encoberto. O Deus deste mundo, Satanás, né, o príncipe deste século, cegou a mente dos que não creem. E aqui a gente vai analisar minuciosamente. Ele cegou a mente dos que não creem. Então, qual foi aqui o objeto, qual foi a arma espiritual que está embutida aí no mundo espiritual, mas que nós vamos entender como correlação e não como causa excludente? É uma ação de cegueira espiritual. Qual é a arma? Qual é a ação? Cegueira espiritual. Essa cegueira espiritual, ela vai atuar promovendo ausência de fé? É isso que a gente leu aqui? Não. Ela vai agir em cima daqueles que não professam a fé. Em cima daqueles que não creem. Então, o texto não está dizendo que Satanás provocou alguém a não crer. Há uma ação dele, eu vou só pedir para você segurar até eu concluir todo o raciocínio, e aí no final você... Em cima daqueles que não creem. Aonde isso faz sentido, Hannah? Com Jesus na parábola do semeador, que ele fala assim, existem 4 solos, 4 tipos de solo. O último que ele vai listar é o solo perfeito, que recebe a palavra, ela cresce, cria raízes profundas, multiplica 100 por 1. Mas existem 3 solos, e nesses 3 solos a gente também consegue entender essa relação no mundo espiritual, de mais correlações, onde um desses solos testifica isso que Paulo está falando aqui, que é quando Jesus fala assim, existem pessoas que escutam a palavra, mas elas não guardam a palavra, ou elas não entendem, dependendo da tradução. Ele fala, elas não entendem, elas não guardam. Elas não compreendem. Por não compreender, elas não têm fé. Nessa não compreensão, ele fala, Satanás vem e rouba o pouco que tem. Ele rouba a semente.
Então, isso vai de encontro ao que Paulo está falando aqui. A cegueira espiritual promovida naqueles que não creem. Mas houve uma ação anterior, né? Que foi o não entender, que foi o não crer. E aqui o que a gente está vendo é um processo até chegar na revelação de Jesus Cristo. As pessoas não vão compreender a glória do Filho sem antes entender a necessidade do Filho. É como você dizer assim, você precisa de Jesus para ser salvo. Automaticamente na mente da pessoa eu preciso ser salvo do quê? Vocês estão entendendo? Então não faz sentido na cabeça, que é o que está acontecendo aqui. Então Satanás vem agindo nessa atmosfera espiritual, em cima da mente dos que não creem, porque há uma verdade, antes de chegar na verdade do Filho, há um processo. Não vai compreender o Filho sem antes entender até mesmo a obra de Deus nisso tudo. Ele mandou o Filho por uma razão. Qual foi a razão? Você estava em inimizade com Deus. Por que eu estava em inimizade com Deus? Está vendo que é um processo que vai puxando uma coisa a outra? E aí Paulo continua assim, ó. Por que Satanás age? Sempre leia um texto fazendo perguntas. O que o Deus deste mundo faz? Cega. Quem ele cega? Os que não creem. Por que ele cega os que não creem? O próprio texto responde, para que não consigam ver a luz das boas novas. O que são as boas novas? O Evangelho. O Evangelho não faz sentido. A pessoa olha para o Evangelho não faz sentido nenhum. Um filho que eu tenho que glorificar, que eu tenho que reconhecer como Salvador, que eu tenho que reconhecer que morreu numa cruz, morreu para quê? Por quê? Eu não pedi isso, eu não estava lá, eu não matei ele, eu não apedrejei. Não faz sentido. Então, ele cega, né, uma das correlações, um dos fatores é que essa cegueira espiritual, ela vai cegar a respeito do próprio Evangelho, do próprio processo de Deus aí para a humanidade. Não entendendo aí, porque não entende as boas novas, o que a pessoa não vai entender no final? Não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Uma vez não entendendo essas boas novas, ela não vai entender a respeito da glória de Cristo, que esse Filho de fato representa. E se ela não entender o que de fato esse Filho representa, ela não entende nada na sua plenitude a respeito da imagem de Deus. Uma coisa levou a outra. E por que eu estou utilizando esse fato como correlação e não como causa? Porque senão nós diríamos que todos não chegam à iluminação da glória de Deus, porque Satanás cegou todos. Há uma ação, há um curso espiritual, sim, mas, de novo, voltando em Jesus, a Mateus 13, ele fala de outros dois tipos de solo, por exemplo, de pessoas que escutam a palavra, recebem a palavra com alegria, mas as dificuldades da vida sufocam a palavra. Essas dificuldades sufocando, ela não consegue passar por essas aflições, não consegue passar por uma perseguição cristã, por exemplo, e ela desanima, abandona a semente, aquilo não vai frutificar. Isso é um outro tipo de fator correlacionado. Um outro fator correlacionado a essa não compreensão está quando Jesus diz que existem pessoas que, ao ouvir a palavra, abandonam a palavra porque são seduzidas pelas paixões da vida. Então, o apego às coisas terrenas não deixa ela se aprofundar na palavra. Então, são vários fatores correlacionados. Eu não tenho como dizer que um fator exclui o outro. Porque senão daqui a pouco a gente entra numa causa só, e aí o capeta é o culpado de tudo, e aí algumas outras coisas, tá? Embora isso vá, sim, de encontro a duas linhas teológicas. Que uma vai dizer que Deus não quis salvar. Outra vai dizer, há uma resposta do homem a essa salvação, sim. Tá? Então, aqui eu estou trabalhando com vocês correlações. Há uma ação de Satanás? Sim, mas há uma ação de Deus também. Aonde entra essa ação de Deus? No 5. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus.
Pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. O mesmo Deus que disse, haja luz na escuridão, o mesmo Deus que criou todas as coisas, o mesmo Deus que dissipou as trevas, é o mesmo Deus que agiu em nossos corações, nos trazendo a iluminação da sua verdade. Então, alguns conceitos teológicos nesse ponto aqui não vão discutir isso. De que o Senhor se aproximou de nós primeiro. De que o Senhor iluminou a verdade da sua palavra em nós. Não tem como nenhum ser humano alcançar essa iluminação por si só. O Senhor vem com a sua ação e ilumina o nosso interior a respeito da sua palavra, através da ação do próprio Espírito Santo. Isso se torna claro, a nossa mente se abre. E quando a nossa mente se abre para as boas novas, a nossa mente se abre para a pessoa de Jesus. Se abriu para a pessoa de Jesus, reconhecendo a glória de Jesus. Reconheceu a glória de Jesus, a mente abriu e expandiu no reconhecimento da glória de Deus. Então, olha como é um processo. Da mesma forma que há uma ação espiritual negativa, há uma ação espiritual superior que vem de Deus, na iluminação do próprio Filho. De reconhecer quem é o Filho, de entender quem é o Filho. Tudo bem? Deu um pouco de nó nessa parte? Deu? Não? Tranquilo? Então, gente, isso aqui é muito importante. Eu quis trabalhar isso aqui com vocês como correlação e não como causa, tá? Porque é a linha básica que geralmente a maioria de nós evangélicos entendemos, tá bom? Que não é uma causa excludente, de que vai ter uma única causa que não vai, uma única causa que vai definir a cegueira, a não aproximação de Deus, a não iluminação a respeito de Deus. Mas que sim, esse fator aqui, ele é muito significativo. Isso é importante. Essa ação que ocorre no mundo espiritual, ela é significativa. Eu não posso negligenciá-la. Eu não posso achar que isso aqui não existe. Que não há uma cegueira espiritual, que não há todo um trabalhar contrário. Mas existem outros fatores correlacionados. Tá bom? Que a gente também não pode deixar de lado. Que vai influenciar na resposta do homem a esse chamado de Deus. Sobre a glória futura. A glória futura de Jesus. Então, nós vimos uma glória presente de Jesus, a manifestação de Jesus, quando ele veio à terra, encarnou, mas há uma glória futura, uma promessa de manifestação dessa glória na sua segunda vinda. Como vai acontecer essa segunda vinda de Cristo? No que diz respeito à glória, tá? No que diz respeito à sua glória. Vai ser um retorno triunfante, acompanhado de anjos, e todos verão. Então, essa glória, ela vai ser inegável no ponto de vista. Não tem como você dizer, vai ser uma glória muito mais triunfante, porque ele veio como cordeiro, né, inicialmente. Agora ele vai retornar como leão da tribo de Judá. E ele vai vir com o intuito de juízo. Então, isso vai ser muito mais revelador. Mateus 16, vamos ver o 24, 30, que ele completa o 16, 27. Abre aí. Mateus 24, princípio das dores, né? E aí o verso 30. Então, por fim, aqui Jesus começa a discorrer todas as coisas que vão anteceder, né, o princípio do fim das coisas. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então, o retorno, perdeu aí qual que é? Mateus 24, 30. Ele vai vir, então, nos céus com poder e grande glória. E ele não está falando que essa glória vai ser reconhecida pelos filhos da luz. Ele está falando que a própria humanidade vai lamentar, porque aqui já não vai dar mais tempo, e ela vai ver a glória do Senhor sendo manifesta, e ver Jesus retornando com os anjos, né, com a sua igreja celestial, no céu, com grande poder e
glória. Então, essa glória manifesta na pessoa de Jesus, ela está presente no início, no meio e no fim de todas as coisas. Muito mais exuberante agora. Outra característica da glória futura de Jesus. Apocalipse 21. Apocalipse 21. Sobre a Nova Jerusalém, verso 22 e 23. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro são seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é sua lâmpada. Então, qual é a característica da glória futura de Jesus aqui lá na Nova Jerusalém? É uma glória resplandecente, irradiante e insubstituível. Uma glória resplandecente, resplandece tudo. Não há necessidade de nenhum astro, de nada já criado por Deus, iluminar essa cidade, porque o próprio Deus a ilumina, e Jesus, o Cordeiro, é chamado de lâmpada. Está ligado à fonte da iluminação. É irradiante, porque todos são impactados com essa glória, e ela é insubstituível. Nada pode substituir a glória de Jesus na Nova Jerusalém. Claro, associada à glória de Deus Pai. E por fim, há o salmo escrito por Davi, que agora não anotei ali, eu já me esqueci. Daquele que declara que abram, ó portas, né, os seus portais, porque lá vem o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Esse é o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Ali é Davi também, é o Salmo 24? Ali é Davi fazendo uma menção a essa glória futura, tá, gente? Também fazendo menção ao Rei da Glória, Senhor dos Exércitos, que vai vir batalhando sobre os seus 4 exércitos estabelecidos, tá, na terra. Então, Senhor dos Exércitos, o exército da sua criação, o exército dos anjos, o exército da igreja, ele é o Senhor de todos os exércitos. E ele vai vir bradando com poder e grande glória no grande dia da sua segunda vinda. É para isso que está reservado. Então é o capítulo 24 de Salmos, verso 7. Tá bom? Ele é o Rei da Glória. Está fazendo menção aqui a respeito de Jesus. Tudo bem? Dúvidas? Társila, o que você ia falar? Você ainda quer falar ou completou? Completou? Não? Não entendi o que você falou agora. Ah, tá. Gente, tudo bem? O que eu tinha proposto para vocês hoje era isso. Então, a gente focou mesmo só em Jesus, tá? A ideia era passar, que vocês entendessem pelo menos um pouco, que nós conseguíssemos chegar a um fundamento aí, dessa glória de Deus manifesta na pessoa de Jesus. Claro que é óbvio, a gente já sabe de quais são dos objetivos da manifestação de Jesus na terra, quais os objetivos da sua encarnação, que é destruir as obras do diabo, é completar a obra de salvação, é ser o sumo sacerdote em excelência, né? Cumprir ali, receber a ira por nós. Mas o objetivo da aula de hoje era trazer Jesus Cristo como manifestação exata da glória de Deus, porque a gente não pode negligenciar isso. E é o que o mundo tem negligenciado, tá bom? O mundo não vai entender o que Jesus fez sem antes entender a glória de Jesus manifesta nele. A glória de Deus manifesta no próprio Jesus. Vai ser muito difícil entender o que ele fez, muito menos reconhecer, muito menos fazer parte, etc. e tal. Então, muitos vão utilizar Jesus como grande pensador, como grande poeta, como grande profeta. Muitas religiões, viu? Se você for estudar, você vai até se assustar. Jesus aparece lá. Ele só não aparece lá como Filho de Deus. Ele só não aparece como manifestação exata da glória de Deus. Mas ele vai ter uma importância que eles vão dar, mas não é a importância real, não é a importância necessária, não é a importância absoluta. Domingo que vem nós vamos terminar esse tema e nós vamos falar sobre a glória de Deus na igreja, né?
muitas formas que nós glorificamos a Deus, nós devemos devolver essa glória a Deus. Não que Deus precise, mas Deus espera isso de nós, uma vez sendo filhos deles, nós devolvemos essa glória ao Pai. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Então, domingo que vem a gente se encontra. Não faltem. Vamos orar ao Senhor, agradecer. A gente foi bem objetivo, bem direto a ponto, que não adianta a gente ficar dando um monte de volta, enchendo com um monte de coisa, causando mais confusão na mente, né? Senhor, nós te agradecemos por esta aula, nós te bendizemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos falado, que o Senhor tem nos ensinado, que o Senhor continue abrindo a nossa mente, nos dando discernimento, trazendo iluminação à nossa mente, para que possamos entender a Tua palavra dia após dia, para que possamos Te glorificar, Te bendizer em todo tempo, Pai. Nos ajude a guardar aquilo que nós ouvimos, nos ajude, Pai, a estar no centro da Sua vontade, que o Teu nome seja glorificado em todo tempo. Nós reconhecemos Jesus Cristo como Filho de Deus, nós reconhecemos todos os dias a Sua manifestação de glória em Jesus Cristo. Nós não desmerecemos Jesus Cristo e nós não pregamos um Jesus menor que aquilo que o Senhor manifestou a nós, porque Jesus Cristo é a expressão exata da glória de Deus. Nós reconhecemos isso, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, vá com Deus e a gente se encontra semana que vem. Programação da semana. Minha oração tem propósito, segunda-feira, às 8h30. Quarta-feira, às 8 horas, culto de louvor e adoração. Homens que oram com propósito, sexta-feira, às 8h30. No final de semana, venha para a Célula dos Jovens, sábado, às 15 horas. Domingo, às 10 horas, Escola Bíblica Dominical. Aulas Kids voltaram, domingo às 10 horas, domingo às 19 horas e quarta-feira às 20 horas. Domingo às 19 horas, culto da família. Santa Ceia, primeiro domingo do mês, às 19 horas.